Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. É a parte mais trabalhosa do processo de cidadania, é essa. Se você já passou por isso ou tá passando por isso, quando você entra nesse mundo da cidadania italiana, que você quer descobrir, ou você começa a descobrir algumas coisas, você começa a ficar fanático, né? Por isso, você fica obcecado, e aí você só quer descobrir onde estão as certidões. E aí? E aí vou ensinar aqui, vou dar algumas dicas, tá? De Sim. como é que se começa a reunir essa documentação. E aí, então me conte. Então vamos começar dizendo que conversamos lá, né, com os avós, tô aqui assistindo Boulder. Nossa, a menina tá lá falando de cidadania italiana, né? Será que eu tenho... Eu sou José da Silva, como é que eu vou ter uma cidadania italiana? Às vezes você tem, não sabe, tem que montar a árvore genealógica. Então, a primeira coisa que tem que fazer é montar a árvore genealógica. Pode ser através de um pedaço de papel, papel de pão, caneta, um caderno ou computador, se você for mais tecnológico, ou de uma outra forma que é através do Family Search, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas basicamente o que você tem que fazer é isso aqui, é montar a árvore genealógica. Tá grande, né? Tá. Montar a árvore genealógica. É muito simples. Você começa sempre por você, é de baixo para cima. Quando vocês viram os slides da documentação, vocês viram que eu comecei do italiano para baixo. Mas não dá para você saber quem é o italiano ainda. Então, você começa a árvore genealógica de baixo para cima, que começa por você, né? No caso, eu coloquei eu. E aí, eu coloco aqui as informações, as minhas informações. Meu nome completo, onde eu nasci, a cidade que eu nasci, que cartório que tá a minha certidão, né? Onde a data do meu nascimento, a data do meu casamento. Acabou. E aí eu puxo a perninha ali para minha mãe e para o meu pai. Aí eu vou colocar a mesma informação. Qual que é o nome do meu pai? Qual que é a data de nascimento do meu pai? Aonde nasceu o meu pai? Ah, mas eu não sei onde nasceu o meu pai. Você sabe onde nasceu seu pai? Claro que eu sei. Você sabe que cartório que tá a certidão dele? Não tô sabendo, não. Então, aí o que você vai fazer, Felipe? Você vai olhar a sua certidão de nascimento. E aí você vai ver que ele nasceu no distrito tal, nananã. Aí você vai entrar em contato com aquele cartório e vai falar, olha, certidão do meu pai, fulano de tal, nascido na data tal, nananã, pode fazer emissão para mim? É No isso. livro tal. Tá Às vezes não vai ter o livro escrito. Se você tiver, o cartório só vai fazer emissão. Se você não tiver esses dados, o cartório vai ter que fazer uma pesquisa dentro dos dados dele. Mas como é seu pai, muito provavelmente é muito fácil de achar, porque seu pai tá vivo, né? Então Sim. consegue achar muito fácil. E se mesmo assim não tiver escrito na certidão, tem uma outra forma de encontrar. No RG, se o seu pai ainda tiver a carteirinha do RG, tá escrito no verso do RG, livro, folha, de onde está lavrado o último documento dele, que seria o casamento, se ele for casado. Sim. E através do casamento se encontra o nascimento, tá? Entendi. Então, mais ou menos isso, pai e mãe. E aí, através do pai e mãe, você vai saber qual o nome dos seus avós, né? Seus avós estão vivos, é mais fácil, porque aí você vai direto nos avós, né? Fala, vó, como é que... Às vezes a avó tem o mesmo sobrenome do avô, porque casou, pegou o mesmo sobrenome. E aí você vai lá na sua avó e pergunta, avó, qual que é seu nome antes do casamento? Sim. Às vezes o nome dela é Marquezine, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Bruna Marquezine, que inclusive é um negócio muito legal pra gente falar daqui a pouquinho, que recentemente ela conseguiu a cidadania italiana dela, né? Sim. Mas o sobrenome dela não é Marquezine. O Marquezine vem da avó dela, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, muitas vezes, essa primeira pesquisa, você vai mesmo pelo sobrenome. Você vai pesquisando, cara, tem que ter um sobrenome diferente ali, só tô achando de Oliveira, só tô achando Delgado, né? De repente acha um italiano ali. Mesmo que você encontre um sobrenome diferente, joga no Google, origem do sobrenome tal.
vai sair, tantos por cento de ser italiano, pode ter, esse sobrenome existe em Portugal, existe na Itália. Então, joga no Google os sobrenomes que vão aparecendo da família, principalmente da parte materna. Sim. Porque da materna, ela pega o sobrenome do marido e acaba escondendo, né? Fica omisso o sobrenome dela, e você tem direito à cidadania italiana, mas não tem o sobrenome. Mesmo assim, você tem o direito, Entendi. né? Então, você vai subindo a árvore. E aí vai chegando nos bisavós, bisavós. Em algum momento, enquanto você vai descobrindo, né, quem são as pessoas, você vai pedindo certidões. E você vai ter que ler essas certidões para saber onde estão os próximos documentos. Então, é assim que você vai começar a montar sua árvore genealógica e descobrir se você tem direito à cidadania. Felipe, eu queria que você compartilhasse aquela do Family Search, que tá na... Tá. Uma coisa que eu acho legal de ver a árvore genealógica desse jeito aí é pela quantidade de chances que você tem, né? Porque não é só o pai e a mãe, né? Você vê, olha o tanto de chances. Se eu tô vendo aqui de bisavô, já tem aqui 8, né? São 8 bisavós e aí tem os trisavós também, né? Que a gente não colocou na árvore porque não ia caber ali, mas Sim. é gigantesco, né? Aqui, o Family Search, você pode... Ou você fala onde eu clico ou você clica aí. Tá. Esse site aqui, pessoal, é muito importante para as buscas de vocês, porque a gente fala informalmente que é a plataforma da Igreja dos Mormons, né? Sim. Mas é a Igreja de Jesus Cristo, se eu não me engano. E esse pessoal, eles fizeram um trabalho excepcional. Há muitos anos atrás, eles começaram esse trabalho e continuam até hoje. Eles foram batendo de igreja em igreja, pegando todo o acervo físico daquela igreja, livros, registros, e digitalizando esses documentos. Então, o maior acervo digital do mundo está dentro do Family Search. Esse acervo digital de registros religiosos, e também hoje já tem registros civis também. Então, é muito interessante, você consegue achar muita coisa. Tem muita gente que conseguiu montar toda a árvore genealógica sem precisar contratar pesquisador, montando sozinho, se empenhando. Esse site, acho que vocês conseguem ver ali, tem que jogar Family Search, tá? No Google, e aí vai aparecer ali, familysearch.org. Aí vocês coloquem no idioma de vocês. Vai estar sempre em inglês, mas vocês conseguem colocar o idioma ali em português, que eu coloquei aqui. Eu não montei a minha árvore genealógica, na verdade está com outro login, que eu não me lembro a senha. Então, eu criei um aqui só para mostrar para vocês como que vocês começam. Você vai na página inicial, montar a árvore genealógica. Comece agora. Tá vendo o botãozinho ali? Sim. Comece agora. Vocês coloquem o nome de vocês, aí vem a informação se tá vivo, se você... nem vou pedir para você clicar, porque senão vai entrar um monte de coisa. Sim. Mas é só para vocês saberem que é muito didático, sabe? Esse site. Então, você começa a montar e ele já vai te dando as instruções de onde ir, de anexar documentos, inclusive, se você tiver documento da pessoa, às vezes não se coloca, mas coloca do pai, da mãe, e aí essa árvore genealógica, ela vai ficando um banco digital seu, né, de seu pai, sua mãe, avô, né? Quando chega, muitas vezes, lá no bisavô, bisavó, ele encontra, ele conecta com outros documentos que ele já tem no acervo digital. Então, como esses documentos estão digitalizados, eles também, a maioria está digitado. Então, se você coloca lá, Giuseppe Donelli, aí ele vai te dizer assim, temos um registro em nome dessa pessoa, você quer ver? Às vezes você abre, é o registro do nascimento. Mas por exemplo, se a gente for primo, e eu fizer lá todo o meu processo e já colocar, e aí você acaba encontrando através do mesmo site. Ele vai avisar que a minha árvore genealógica se conectou com a sua. Entendi. Eu tenho um caso de uma cidadania da família Corédio. Não sei se a família vai estar assistindo esse episódio, mas eu trabalhei para essa família. Lá, quando eu morava no Brasil, eu era jovenzinha. E trabalhei para essa família. E
E aí, muitos anos depois, né, a família, Jéssica, tá trabalhando com cidadania? Vamos fazer a cidadania da minha família, tal. E aí, né, entrou em contato comigo, comecei a fazer. E eu achei o nascimento do italiano, na época eu fazia esse tipo de pesquisa, achei o nascimento do italiano, faltava o casamento que não se achava de jeito nenhum. E daí, passei para ele, pesquisadores, tal, tudo, porque depois de um tempo já tinha muita demanda, não conseguia parar para fazer pesquisa. E aí ele ficou morno, sabe? Sim. Pesquisando. Daqui a pouco, passou alguns meses, veio um pedido de consultoria, né? Fizeram para fazer uma consultoria online comigo, uma pessoa com o mesmo sobrenome, uma moça. E aí eu perguntei para ela na consultoria, né? Eu falei assim, eu vi que ela não falava nada, que era indicação da família Corédio, né? E o sobrenome dela, Corédio. E eu falava, fulana, mas como é que você me achou? Foi alguém te indicou? E aí ela, não, eu achei um vídeo seu na internet e tudo, e comecei. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, não, aí eu entrei no Family Search, e aí comecei a fazer a minha árvore genealógica e conectou com um primo que eu nem conhecia. Aí eu falei, por acaso o nome desse primo é fulano de tal? Aí ela, Eu falei, eu tô fazendo o processo dele. O que você tem de documento? Ela, eu não acho o nascimento do italiano, só tenho o casamento. Aí eu falei, eu tô precisando desse casamento. Olha aí, tá vendo? A gente conectou as duas árvores através do Family Search. Eles se conectaram. Eles não se conheciam. Essa parte da família mora no Canadá e a outra parte da família no Brasil. Fizemos o processo, já saiu, deu tudo certo. 16 pessoas no final das Olha contas. isso. Por causa daquela pessoa que tava faltando. Da ajuda do Family Search. Olha aí. Que conectou as árvores. Já valeu assistir o episódio aí por causa dessa dica. Aí, né? E aí, Felipe, coloca ali no pesquisar, lá em cima, do lado do árvore familiar. Aqui. Isso. Se vocês estão montando a árvore genealógica, não apareceu nenhuma mensagem, não conectou com ninguém, tá tudo no breu ali. Vai no pesquisar, vai no registros. Clica aqui. Clica aí. Vou dar um exemplo ali do meu italiano. Escreve aí. Sim. Giuseppe. Descobri que o nome do italiano é Giuseppe Donelli. Não sei local, não sei ano, não sei nada, só sei isso. Pesquisar. Quando eu chego para pesquisar Giuseppe Donelli, quando eu chego a esse ponto, isso significa que eu estou procurando o italiano. Se eu estou procurando o italiano, é porque eu já passei pelo meu avô, pelo meu bisavô, já tenho as certidões, tudo. Pesquisei, li todas as certidões, não vi que o nome dele era José Donelli, que pode ser uma variação de Giuseppe Donelli. Joguei ali no Family Search. Apareceu um monte de Giuseppe Donelli, tá vendo? Sim. Como é que eu descubro se o meu Giuseppe Donelli tá aí? Pelo nome dos pais dele. Porque no meu caso, vamos supor que eu tô com as certidões aqui do meu bisavô, que é o Virgílio, né? Na certidão de nascimento do Virgílio, vai estar escrito que o José, estava escrito no caso, que ele é filho de José Donelli e da Maria Trombetta, filho de João Donelli e Elisabetta Rossi. Sim. Então, traduzindo esses nomes, fica José é Giuseppe, Giovanni é João. E aí eu conectei ali, ó, São Paulo. Vi que tá tudo... Esse aqui, o segundo. Eu vi que o primeiro Giuseppe P. Donelli não tem muito a ver, não tem nome dos pais. O segundo já tem grandes chances de ser o meu e todos para baixo imigraram para os Estados Unidos. Nova York aqui, né? Então, a imigração desses Giuseppe Donelli foi em São Paulo, foi para São Paulo. Então, clica nele, vamos ver se é o meu. E aí, se você clicar em ver registro, ele vai abrir todos os registros que alguém já anexou ali ou que o próprio Family Search conectou. Que nesse caso pode abrir. É um registro de desembarque. É desembarque? É isso, ó. Registro de estrangeiros. Giuseppe Donelli, nacionalidade italiana, casado, Elisabetta Rossi, aonde era a residência dele. Aí esse local... Perguntei para minha família e realmente era onde o meu bisavô morava, então bateu tudo. Isso é muito legal, né? Porque é a sua história também que você está descobrindo aí.
Exato. Operário, ele era operário aqui, ó. Tem até Exatamente. E se você voltar no Giuseppe Donnelly, vai ter a opção de você clicar no nome do pai dele ali, Giovanni, e de repente ter mais informação, ter mais registro, entendeu? Então, aqui tem pouca informação, no caso, eu tive que batalhar mais um pouquinho, e aí eu fui meio ruinzinha ali, não coloquei as informações que deveria colocar, mas quando eu tivesse achado mais informações, eu deveria ter colocado ali, porque eu estou alimentando essa plataforma que ajuda tanta gente, né? Então, através desse Family Search, eu comecei a pesquisar. Você tem que ir a fundo, tá? Nesse Family Search, que não para aqui. Você começa a encontrar livros de registros e ler livro por livro e saber, porque, ó, tá dizendo ali, ele era residente na Henrique Dias, nananã, que é um bairro X de São Paulo. Sim. Tá, se ele era residente ali, será que ele faleceu ali? Será que nasceu o meu... na verdade, já tinha certidão do meu bisavô, mas será que ele faleceu ali? Onde será que ele morreu, né? E aí você começa a entrar em contato com o cartório, começa a pesquisar mesmo, fazer essa busca, e você vai encontrando certidões através dessas conexões. Muito legal. Quando você... Uma outra forma, né, que foi essa aqui, gente... eu deveria ter deixado até pro final, o pessoal ficar até... Porque essa dica que eu vou dar agora, ninguém dá em lugar nenhum. Olha, exclusivo aí. É exclusivo. Se você entrar naquele site ali... Esse aqui. Esse site, ele é um arquivo histórico, ele tá em italiano, tá? Ele é um arquivo histórico militar. No caso, esse é de Rovigo e de Padova, que são duas regiões ali do norte. O que acontece? Quando a gente está fazendo a pesquisa da documentação, e aí a gente pegou todas as certidões do Brasil, e aí você fala, Jéssica, mas só tá falando que é natural da Itália. Eu entrei lá no Family Search, fucei, e não tá me dizendo da onde que ele é da Itália. Então, eu não tenho mais certidões. Como é que eu faço, né? Será que é a hora de eu contratar um pesquisador, então? Talvez. Se você não tem um conhecimento ali mais a fundo, talvez seja a hora de você contratar um pesquisador. Ou se você começa a seguir dicas, né, do Boulder aqui, Sim. Se você seguir essa dica aqui, quando você está nessa busca, você tem a opção também de procurar pelos registros militares dos italianos da época, né? Isso se chama lista de leva. Então, os acervos digitais, né, dos arquivos históricos da Itália, a maior parte está muito organizado. Então é tipo assim, o pessoal serviu no exército naquela época, tem aqui neste site. Possivelmente, muito possivelmente. Não é tudo que tem, porque o pessoal que tem a parte mais organizada está sempre no norte italiano, então se vem ali do centro para baixo, já começa a ficar um pouco mais desorganizada a questão da digitalização dos documentos, mas no norte italiano é tudo muito organizado, né? Então, dentro desse histórico militar que se chama lista de leva, você consegue ter a informação de nascimento do italiano, quando que ele serviu e da onde que ele veio. E o nome dos pais dele, né? Então, eu vou pegar mais uma vez o meu exemplo aqui, tá? Então, vocês podem jogar no Google. Se você quiser, só abrir mais uma aba lá em cima. Aqui? Jogar... É muito... Vocês podem colocar Antenati. E dá um enter e vai aparecer ali, ó, Portale Antenati, você vai pesquisando, ou... Deixa eu voltar aqui pro microfone. Ou você pode colocar lista de leva do lugar X. Sim. Então, você escreve lá no Google. Lembra sempre que é lista de leva o nome, tá, gente? Lista de leva quer dizer registro militar. Então, lista de leva de... Veneza. Roma. Lista de leva de não sei... No caso aqui, o meu antepassado, ele é de Rovigo, né? Para eu achar isso, na verdade, eu tive que procurar na lista de leva de... Todas as listas de leva. E aí eu caí nessa de Rovigo, pode voltar ali no arquivo. Esse aqui.
Hum. É importante ressaltar que a minha família, quando eu estava fazendo a busca dos documentos, a minha família me contou uma história de que o meu italiano, ele tinha vindo da Sicília. E que ele vinha fugir da máfia, alguma coisa assim, uma história muito louca. No final das contas, não era nada disso. Porém, eu não fiquei presa nessa informação da Sicília, porque senão eu ia ficar só na Sicília e não ia descobrir o meu antepassado, né? Uma outra coisa também é você jogar... tem um outro site que chama Geanet, se eu não me engano, que ele mostra o percentual daquele sobrenome dentro da Itália. Então, se jogo lá Donelli, tem 80% de italianos com aquele sobrenome na região do Vêneto, eu não vou procurar lá na Sicília, porque se tem muitos descendentes, muitos sobrenomes ali, é porque se deu origem ali aquele sobrenome. Então pode ser que o meu italiano tenha nascido por ali. Não era tão simples ficar viajando, sabe? Andavam de carroça, era cavalo. Então não era uma coisa que se viajava. A gente tá falando de 1800 e pouco. 1800 e não sei quanto. Então assim, não era muito simples, sabe? Então, voltando aqui. Peguei a dica da lista de leva. Nossa, será que tem o registro militar? Vamos ver. Aí achei, procurei em todos, caí nesse arquivo histórico de Pádua. Tem que fazer um login, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu já deixei logado o meu aqui. Aí esse aqui, cognome é o quê? Cognome, que seria cognome. Cognome. Em italiano. E seria o sobrenome, né? Cognome é o sobrenome. Cognome é sobrenome. Sobrenome na Itália sempre vem na frente. Tá. Eu vou colocar. Tá digitando ali o Donelli. Coloquei o Donelli e o nome. Vou colocar aqui. Giuseppe. E eu coloquei o Giuseppe. Eu não coloquei... Se eu tivesse o nome da mãe, local de nascimento, data, eu teria colocado. Vamos ver o que aparece aí. Olha, apareceram 3 aqui. Apareceram 3. Sim. Tá vendo que o segundo tá escrito Giuseppe Primo. Esse primo era uma informação que eu não tinha do nome dele. Tem a data de nascimento dele, tem a província de onde ele nasceu, que é Rovigo, tem o ano de nascimento, tem o nome do comune. Sim. E tem o nome dos pais, que bate com aquilo que eu achei no Family Search. Giovanni e Arossi Elisabetta. Entendi. Então, eu achei o meu antepassado italiano sem precisar contratar um pesquisador. Olha só. E tem aqui os Donellini também, então se você errar ou colocar um nome parecido, pode acabar... Se você colocar só Donelli, também pode aparecer uma série de pessoas. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com esse comune, peguei a data de nascimento, o nome dos pais, o nome dele, mandei pro comune, o comune confirmou que estava lá. Olha aí. Então, aí eu fui montando. Por sorte, ele também tinha casado no mesmo comune, né? Então, ficou ali bem casadinho. E aí, por último, tinha ficado só o óbito para eu achar. E eu achei esse óbito de uma forma um pouco inusitada também, que não é todo pesquisador que diz, não são todas as assessorias que têm esse know-how, assim, de procurar fazer uma pesquisa em todos os cartórios do estado através de um pedido na corregedoria. Sim. Eu descobri isso montando a minha árvore genealógica mesmo, passando por todo esse caminho que eu tô passando para vocês, né? E aí consegui todas as certidões e tinha faltado o óbito. E eu queria apresentar o óbito, né? Porque tinha que conectar ali todas as informações. E aí eu, pesquisando muito na internet, vi que todo italiano em São Paulo, né? Eles eram enterrados basicamente em 2 cemitérios. Aqueles que não tinham dinheiro para comprar, né? Se diz túmulos, né? Sim. Não comprar o terreno, sim. Né? No cemitério. Eles eram enterrados em basicamente 2 cemitérios, que é o cemitério do Araçá e um outro cemitério que eu não vou me recordar o nome agora, vocês me perdoem, mas eu tinha essas 2 opções, né? E aí eu falei, tá, se são só 2 cemitérios, que basicamente eles eram enterrados ali, vamos lá. Fui lá no cemitério do Araçá, que é lá atrás
das clínicas para quem é de São Paulo. E aí eles falaram, olha, a gente não tem... Queria ir lá na lápide e tudo, né? Mas na lápide não ia me falar onde era o cartório. Eu queria ir no cartório. E aí eles falaram, a gente não tem um registro aqui, mas você pode fazer um pedido na Corregedoria do Estado. Eu falei, mas o que tem a ver a Corregedoria do Estado, né? A Corregedoria cuida dos cartórios, né? A Corregedoria de polícia, né, também é responsável pela corregedoria dos cartórios. Tanto que quando você tem uma denúncia contra um cartório, você vai na Corregedoria do Estado. Então, eu fui na Corregedoria do Estado, que na época, ela, deve ser ainda, mas era lá no Fórum João Mendes, atrás do fórum, e pedi essa pesquisa. Fui muito leiga, assim, eu falei, olha, me falaram que eu posso fazer uma pesquisa aqui, vocês fazem? Ah, sim, preenche aqui, isso aqui que a gente faz. E aí eu preenchi mais ou menos as datas ali, né, que eu achava que tinha falecido, um período de 10 anos, coloquei as variações, que poderia ser José Donelli, Giuseppe Donelli, e eles falaram, tá bom, dentro de 90 dias a gente vai te dizer se achamos ou não. E foi feita uma pesquisa em todos os estados, todo o estado de São Paulo, e em 60 dias eles acharam o óbito em um cartório. Eu pedi, eles me deram informação por e-mail, eu liguei no cartório, pedi a certidão, pronto. Árvore genealógica, pronta. Pronto, aí sim você achou realmente o italiano e tudo mais. Aí sim eu estava pronta, entre aspas, ali, para começar o meu processo. Na verdade, acho que pode passar um. Sim. Você vai descobrir nesse momento se você realmente tem direito à cidadania ou não, né? Porque às vezes você tem o italiano, mas houve uma interrupção por algum motivo, né? Quais são os principais motivos que se interrompem aí? Legitimação, a falta da legitimação, né? Na Itália só existem 2 formas de se legitimar um filho. E para a cidadania italiana, todo genitor que transmite a cidadania, ele tem que ter legitimado esse filho de 2 formas. A primeira, através de um casamento civil entre esses genitores, né? Se o filho nasce fruto de um casamento civil, ele foi legitimado. Tanto que tem algumas certidões antigas, né? E quem é mais antigo, também avós, bisavós, vão dizer ali que é filho ilegítimo ou filho natural. Isso no Brasil não se usa mais esse termo, né? Porque é discriminatório, um filho ilegítimo. Mas simplesmente um filho ilegítimo quer dizer filho fora de um casamento civil. Né? Mesmo que fosse, naquela época, amigado. Amigado, não. Vai estar na certidão filho ilegítimo. Entendi. Né? Hoje em dia não se usa mais, mas antigamente, né, se vocês forem olhar na certidão, vai estar escrito assim. Então, assim, nasceu fruto de um casamento civil, é legitimado. Sim. Nasceu fruto fora de um casamento civil. Que quer dizer pais só juntados, ou realmente pulou a cerca, né? Fora do casamento em todos os sentidos. Não teve um casamento civil, né? O genitor que transmite a cidadania tem que ter declarado esse filho. Como que se declara? No nascimento. Vai no cartório, tem que estar escrito na certidão. Dia tal, compareceu aqui no cartório o Giuseppe Donelli, e declarou que no dia X desse mês, desse ano, enfim, nasceu seu filho, Virgílio, filho dele, declarante, e da fulana de tal. Entendi. Porque o que acontece? É muito fácil ir no cartório e falar, eu, Felipe, sou pai da Maria e a mãe é a Jéssica. Cadê a Jéssica para comprovar? Né? Se isso é verdade ou não. Então, na Itália, eles não basta alguém dizer que você é pai, você tem que declarar que você é pai. Se isso não aconteceu durante o registro de nascimento, isso deve ter acontecido até essa criança ter completado a maioridade. Até os 18 anos. Até os 18 anos. Esse é um dos motivos, os principais motivos de interrupção recente, né? Que a gente chama de quando as pessoas ainda estão vivas, dá para fazer essa cidadania de uma forma diferente, que é a cidadania por eleição, mas quando já faleceram os ascendentes, tudo não tem mais como, porque não dá para fazer uma declaração de paternidade tardia, né? A pessoa já morreu. Então, essa seria uma interrupção, mas tem, assim, tô dizendo de uma forma
grosseira aqui, senão a gente poderia ficar falando disso mais uma hora. Sim. Mas essa é uma interrupção. E uma outra interrupção é a linha materna. As pessoas não se atentarem, né, que existe uma mulher na linha de ascendência e no ano de nascimento desse filho. Se esse filho nasceu antes de 1948, ele nasceu durante uma Constituição que dizia que mulheres que se casavam com estrangeiros, elas perdiam o direito de transmitir a própria cidadania para o filho. Hoje se entende, depois de 1948, surgiu a nova Constituição, e se entende que essa lei é discriminatória, né? Porém, o que se aplica é a lei de quando a pessoa nasceu. Entendi. E por isso que existe essa interrupção. E hoje só é possível fazer esse tipo de processo, nesse caso, via judicial, né? A gente manda o requerimento para o juiz e o juiz, através desse recurso, ele vai entender, existe já essa jurisprudência, para ele confirmar que não, realmente essa era uma lei discriminatória, já que a gente está falando de direitos de sangue, o que tem a ver ela ter casado com o outro, né? O filho ainda tem sangue italiano. Então, é porque antes tinha essa coisa, né? Se tem uma mulher na linha, eu não posso ter a cidadania italiana. Pode, mas tem que ser a via judicial. Exato, porque nenhum consulado vai fazer por conta dessa interrupção, porque, querendo ou não, houve a interrupção, Sim. né? Por isso que filhos mesmo que tenha mulheres na linha, e o filho nasceu depois de 48, não importa, você vai no consulado, vai fazer, faz, o processo é feito, é entendido de uma forma administrativa, que é uma forma regular. Só entra nessa parte judicial quando existe alguma irregularidade, né? Que é essa parte que você tem que pedir a aprovação do juiz, porque aquela lei de antigamente já não existe mais, mas aquela pessoa nasceu durante aquela Constituição. Então precisa passar pelo juiz e o juiz dizer, não, essa lei é discriminatória, tá aqui, reconheço a cidadania dessa pessoa. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.